Bom dia, pessoal, de nova semana, nova segunda-feira e mais um desafio aqui no Produtividade Leve. E o desafio de hoje é bem legal porque veio de uma dúvida de uma seguidora e eu vi que esse tema era super necessário por aqui. Eu, você, todo mundo, todos nós temos tarefas chatas para fazer. São aquelas coisas que a gente realmente não quer fazer de jeito nenhum. Óbvio, gente, ninguém gosta de fazer 100% do que faz, né? E assim, mesmo se gostasse, é evidente que tem vários momentos que a gente quer fazer outra coisa, simplesmente. Tem uma pesquisa, inclusive, que eu vi há um tempo que falava que as pessoas realizadas nos seus trabalhos gostam, em média, de uns 60% das tarefas que elas fazem. Então, mesmo quando você é dono do seu negócio, quando você criou o empreendimento dos seus sonhos, mesmo ganhando muito dinheiro, você ainda tem que fazer coisas chatas. Você precisa resolver burocracia, e ninguém quer fazer controle financeiro, pagar tributo, contratar equipe. São tarefas que ninguém gosta, mas todo mundo precisa fazer mesmo no emprego dos sonhos, né? Precisa ser feito. E aí, como lidar com isso? Há alguns anos, quando eu só seguia perfis de produtividade ao invés de efetivamente criar conteúdo em um, eu via pessoas falando que elas fazem o que deve ser feito porque é o certo e pronto. Tem que fazer, então eu faço. Só que eu me irritava muito com isso, porque eu acho que essa é uma resposta um pouco vaga. Eu não posso dar essa resposta para uma pessoa procrastinadora. Isso vai diminuir ela, vai fazer ela se sentir mal, porque a procrastinação ela é forte. E quando ela ataca, não adianta você só falar com você mesma, vai lá e faz. Faz porque é sua obrigação. Enfim, eu nunca gostei dessa resposta, porque eu acho ela vazia. Mas, infelizmente, é a verdade. Eu realmente faço o que tem que ser feito, mesmo quando eu não quero fazer, porque é minha obrigação. Mas calma, não precisa desesperar com isso, porque eu vou te mostrar como que eu fiz para encaixar essa mentalidade na minha rotina. Tem toda uma técnica, não é só vai lá e faz, não. O que eu aprendi com os anos é que realmente é verdade essa coisa de eu faço porque precisa ser feito. Mas o que não me contavam é que isso é uma mentalidade criada dia após dia. Não é como se você tivesse que nascer com esse pensamento e pronto. É uma construção. E aí você vai começar a construir isso hoje, com esse vídeo, com esse desafio da semana. E tudo volta num tema principal, que são os hábitos. Eu vou começar com o exemplo mais fácil aqui de ser dado, que é ir na academia. Eu tenho certeza absoluta que você sempre quer fazer mais exercício físico e não consegue porque não tem tempo. Então, para mim, esse é o maior exemplo de como criar hábitos e te fazer o que você não quer sem nem perceber. Por exemplo, eu nunca gostei de acordar cedo, detesto, eu tenho muito sono. Mas, com uma cachorrinha em casa, é garantido que 7 da manhã eu vou receber uma lambida na minha cara. E aí não tem o que fazer, eu tenho que levantar. E eu sei que se eu levantar até às 7h30, eu consigo ir na academia de manhã, voltar a tempo de começar meu trabalho, e aí eu vou criando esse hábito. Eu fiz um dia, fiz depois no outro dia, fiz nos 30 dias seguintes, sempre de segunda a sexta, levantar até 7h30 para conseguir malhar antes do trabalho. E era muito difícil. Era difícil mesmo. Eu realmente fiquei com muito sono, mas eu fiz um esforço, quase que um esforço físico já mesmo para conseguir, porque isso estava alinhado com os meus objetivos. Só que como a minha rotina mudou, eu sabia que eu só tinha esse momento para essa atividade. Então era isso ou nada. Eu não conseguia mais fazer na hora do almoço, eu não ia mais fazer à noite igual eu fazia antes. Era aquilo ali ou não ia acontecer. E aí esses dias o Caio até me surpreendeu, porque ele falou assim: "Ah, não importa o que aconteça, é certo que 7h30 você vai levantar". E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu não tinha me dado conta disso. Pelo contrário, eu ainda tinha ali na minha cabeça que era super difícil levantar esse horário, e eu fiquei muito surpreendida mesmo, porque eu me dei conta que virou um hábito. Eu não estava mais nem reparando que eu fazia isso. E aí, é assim que eu faço essa tarefa de levantar cedo, mesmo sempre tendo detestado isso toda a vida. Eu insisti tanto que virou um hábito. E sabe o que acontece quando as coisas não são hábitos? Eu não faço. Eu também dou desculpas para mim mesma, eu me engano, eu tenho preguiça, eu não vou fazer. Acontece com todo mundo. Então, essa coisa minha de ir na academia, ela é um hábito de segunda a sexta, quando eu estou aqui na minha rotina certinha em São Paulo. Então, se eu vou para Belo Horizonte sexta de manhã cedo, por exemplo, é óbvio que dá para fazer algum exercício por lá, porque eu chego antes do almoço, mas eu nunca fiz. Da mesma forma, quando eu penso, vou malhar no final de semana em algum momento, eu nunca vou. Inclusive, eu nunca fui desde que eu mudei para cá. Então, essas coisas que a gente não quer fazer e não coloca prazo, dificilmente elas são feitas. E não é só com você, é com todo mundo e comigo também.
Então, se eu precisar mesmo ir na academia no sábado, eu vou marcar um horário específico e eu vou fazer o maior esforço do mundo para ir. Então, depois de 1 ou 2 meses indo todo sábado nesse mesmo horário, então eu vou criar o hábito e vou começar a ir sempre, sem nem perceber. Então, agora passando para outros tipos de tarefa, principalmente no seu trabalho. Nós temos alguns tipos de tarefa que eles ativam os gatilhos da procrastinação. Então, são tarefas chatas, mais burocráticas, cansativas e as difíceis. Todo mundo tem tarefas desse tipo, inclusive quem tem um emprego dos sonhos. Então, para essas tarefinhas chatas, eu tenho o meu mantra. Tudo que eu adio por preguiça volta para me assombrar num momento muito pior. Então, se eu me programei de fazer alguma tarefa naquele horário, e aí é mais uma evidência, né, da importância de ter que marcar um horário para tudo que você faz, eu vou fazer porque eu sei que se eu adiar, geralmente aí por preguiça dessas coisas chatas, isso vai voltar num momento pior. Então, no momento em que eu estiver mais cansada, com outras urgências ou com outro programa já agendado. Então, ou pior, né, vai voltar como uma nova urgência e eu evito ao máximo criar urgências para mim mesma. Então, essa frase ela me ajuda muito, sempre, porque aí eu faço o que tem que ser feito e tudo que eu adiei por preguiça vai voltar para me assombrar num momento pior. Então, aquele é o melhor momento para fazer aquilo que eu me propus. Se eu coloquei aquilo para fazer naquele dia, naquele horário, eu sei que é o melhor momento de todos os dias para resolver aquela tarefa. Além disso, eu também penso muito no meu eu do futuro. E eu sei que se tudo que eu adio vai voltar num momento pior, então meu eu do futuro que vai ser super prejudicado se eu fizer isso. Então, como o meu eu do futuro quer muita paz o tempo inteiro, eu trato de resolver as pendências no momento que o meu eu do passado determinou, porque eu sei que aquele é o meu melhor momento, para que o meu eu do futuro não sofra consequências depois, tá? E aí, um ponto aqui bem chave na questão da procrastinação é que ela aparece muito para pessoas imediatistas. Elas querem lazer, descanso, diversão agora. Só que o agora, ele dura muito pouco. O meu eu do presente, ele dura um instante. Ele é um momento. Então, eu quero lazer agora, eu vou parar isso aqui tudo para ir sair, tomar um café com os meus amigos. Gente, isso dura só aquele instante. Você está prejudicando é o seu eu do futuro que dura para sempre. Então, o meu eu de agora é a minha menor versão. É um instante acabou. Aí eu estou acabando com as decisões que o meu eu do passado criou, idealizou, planejou. Meu eu do passado durou 32 anos. Meu eu do futuro vai durar mais décadas e décadas para frente. Por que eu estou mimando só o meu eu de agora, que dura um instante? Por isso que eu faço questão de mimar o meu eu do futuro, que vai durar para sempre, que vai receber todas as boas consequências das minhas decisões de agora. Tá? O meu futuro é para sempre e o agora é só agora. Então não vale a pena sacrificar tudo o que está por vir por um episódio de uma série a mais nesse momento, tá? Por um tempo perdido ali no seu feed. Não vale a pena. E por fim, tarefas difíceis. E aí eu admito que tarefas difíceis são realmente as que eu chego mais perto ali de um ponto de procrastinação. Para mim, são as que eu preciso fazer um esforço muito maior para realmente fazer quando tem que ser feito, mesmo quando eu não quero. E aí, nesses casos, para conseguir fazer, eu uso essa técnica de dividir a tarefa em blocos menores, mais fáceis e mais simples. A procrastinação, ela vem naquele instante que você hesita de fazer alguma coisa. Entre o momento em que você sabe que tem algo a fazer e o momento que você efetivamente começa. Tem um instante ali daquela hesitação do por onde começar? Nossa, mas isso é chato. Eu não sei fazer. E é isso que vai trazer a procrastinação. E se eu elimino esse momento, fazendo com que o ato de começar seja tão fácil que é impossível não fazer, eu não procrastino. Mesmo sendo uma tarefa que, antes, ela era mais difícil. O objetivo aqui é começar. E por isso que é tão sofrido fazer isso com uma tarefa difícil, porque eu nem sei por onde começar. E aí é óbvio que qualquer outra coisa mais fácil e mais prazerosa vai me chamar mais atenção, porque ela é mais simples de fazer e tem muito menos resistência para eu começar a fazer. Então, se eu divido a tarefa difícil em vários blocos mais simples, eles viram uma tarefa normal, e aí eu foco no meu eu do futuro e no meu mantra. Tudo que eu adio por preguiça volta para me assombrar num momento muito pior. E é assim que eu executo todas as minhas tarefas, difíceis ou não, e eu recomendo muito que você faça esse desafio de hoje, tá? Vem comigo, eu garanto que vai dar certo.